Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos. E realmente aqui somos um grupo com muita harmonia, com muita alegria, e onde aqui não tem nenhum palestrante, nós somos também estudantes, onde nós aqui temos a intenção de externar com todos vocês as nossas reflexões acerca das questões e assim promover, instigar a todos vocês ao estudo, a também formar um grupo de estudos, porque como é bom, né, gente, estudar em grupo é muito bom. Então, assim, para nós darmos continuidades aos nossos estudos, vamos fazer a nossa prece de gratidão? Então, querido Deus, amado Mestre Jesus, a nossa Maria Santíssima, a nossa Mãe Maria, que nos acolhe todos os dias com seu manto azul de luz, e a toda espiritualidade amiga que nos acompanha nesse grupo de estudos, os nossos anjos guardiães, que nos oportunizam esse encontro de nosso aprimoramento, e assim agradecidos a toda a espiritualidade amiga pela reunião de hoje. E assim pedimos humildemente, Mestre Jesus, esteja conosco para o melhor entendimento acerca das questões de hoje, e pedimos permissão para adentrarmos ao Livro dos Espíritos. E que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos então dar continuidade, que onde estamos aí no livro segundo, e hoje vamos adentrar no item 5, que é diferentes ordens de espíritos. E a Cleide vai trazer a questão 96, né, Cleide? Isso. A 96. Os espíritos são iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? A resposta: são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Isso a gente já tem estudado bastante, né? A gente já tem visto que cada um está no seu processo evolutivo. Aqui mesmo na Terra a gente já vê que cada um está no seu processo evolutivo. A gente está no nosso, tem alguns que já estão lá na frente, outros estão atrás da gente. A gente até comenta muito daquela corrente, né? Quem está na nossa frente dá a mão para a gente dá a mão para quem está atrás, e assim a gente vai indo, né? É o que a gente faz aqui, né? O nosso estudo. A gente estuda em conjunto, né? Um ajuda o outro, quem vai assistir depois também vai ser beneficiado. A gente, para poder estudar, se assemelhou a quem já fez o estudo, né? A gente dá uma pincelada em outras pessoas, então é assim, é uma corrente do bem, né? Mas ninguém está no mesmo processo evolutivo. A gente sabe que aqui é uma escola, né? Cada um vem para aprender a sua lição, dependendo do grau de comprometimento, de entendimento, a pessoa vai evoluir mais rápido ou mais devagar. Mas isso é individual, é de cada um. O importante é a gente saber que todos vão evoluir, todos.
Deus sabe que todos vão chegar lá, e Deus espera por cada um. Mas ele entende a dificuldade de cada um e o comprometimento de cada um. Uns querem evoluir mais rápido, estuda, busca se aperfeiçoar, busca se melhorar. Outros têm um pouco mais de preguiça, acha que pode deixar para a próxima vida, né? Perde a oportunidade, mas fazer o quê, né? De cada um. O importante é a gente saber que todo mundo chega lá. A gente sabe também que lá no mundo espiritual também tem essas hierarquias, né? É interessante, o livro do André Luiz, O Nosso Lar, e o filme também fala disso, né? Lá no nosso lar, eu falo do nosso lar porque é o que a gente viu como que funciona lá. Lá também tem isso, né? Tem lá suas evoluções. Que nem André Luiz chegou lá achando que era médico aqui, achou que já ia ser médico lá. Mas não, ele teve que alçar o seu crescimento lá, né? Então, lá tem os ministérios, né? Naquela colônia tem os ministérios, cada um tem a sua função ali, né? Aqui conquistou. Então, lá, é claro que lá é muito mais organizado do que aqui. E é claro que lá se conquista pela evolução moral. Aqui nem sempre a gente conquista os nossos cargos pela evolução moral, às vezes, né, é por outros meios. Mas é uma forma de se assemelha, né, lá como aqui. Não perfeito como é lá no mundo espiritual, mas a gente sabe que lá também tem a evolução, né? É isso aí, Cleide, a evolução ela não para, né? Seja no plano físico, no plano espiritual, a evolução continua. E bem lembrado isso que você falou, que a perfeição que eles colocam aqui, né, significa essa perfeição moral mesmo. Né? Conforme o espírito ele vai tendo esse adiantamento, ele vai mudando a sua ordem. É muito interessante essa sequência aqui de questões que nós vamos ver a ordem que Kardec ele vai nos explicar. Quem gostaria de fazer algum comentário? Podemos seguir? Então vamos seguir. Vamos seguir, Gerson. Gerson vai fazer a 97. Pergunta: existe um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Resposta: o número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada, como uma barreira, e assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se considerarmos os caracteres gerais, elas podem reduzir-se a 3 principais. E aí, acho que eles explicam um pouco mais esses 3, né? Uhum. Dizendo o seguinte: pode-se colocar em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição, ou seja, os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala, ou seja, os que desejam o bem e a sua preocupação. E o da última ordem são os que ainda estão no início da escala, que seriam os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Ou seja, né, o que eu entendi aqui? É ilimitado. Cada espírito está cada um com o seu nível de evolução, e para facilitar um pouco, dá para se dizer que existem 3 grupos: os superiores, os médios e os inferiores. Mas dentro de cada um deles ainda existe
um leque, uma variação de estágios muito maiores. Se a gente fizer um paralelo com, por exemplo, classe social, para uma explicação mais simples, é o rico, a classe média e o pobre. Entre os ricos tem os bilionários, tem os mega ricos e os ricos, né? E todas as variáveis, né? Entre eles, os classe baixa tem os pobres, os miseráveis, os que não têm nada. Então, assim, a escala de encaixe, aí, por assim dizer, é ilimitado. Mas, basicamente, os espíritos, sabiamente, né, para nos auxiliar no entendimento, eles falam, ó, são 3, superiores, os em desenvolvimento não, os médios e os inferiores. Que acho que ficou bem claro aqui qual que é o que cada um se encaixa, como se faz para se encaixar em cada um desses grupos aqui. É isso mesmo, Gerson, né? Conforme a gente viu na questão anterior, conforme eles vão, o espírito vai atingindo, né, o seu grau, vai fazendo o seu adiantamento, ele vai evoluindo, mas não vai ter uma demarcação. E nós vamos ver isso mais nítido nas próximas questões, que Kardec ele fez essa divisão dos espíritos até para facilitar os nossos estudos, né, para o nosso entendimento, porque também assim a gente não dá para tabelar, né? É isso é aquilo, e assim, né? Não dá para tabelar. Então, ele fez toda essa classificação. Vai ser muito interessante quando a gente chegar nas próximas questões, como ele chegou, né, nessas classificações. Porque, como você leu, Gerson, aí, ele classificou já, assim, a priori, em 3 ordens, né? Os espíritos imperfeitos, os bons e os puros. E a gente vai ver que os espíritos imperfeitos, depois ainda vai ter várias classificações, se eu não me engano, acho que são 5 classificações que ele vai colocar. E depois os bons são aqueles espíritos que a gente vai ver aí que já tem o desejo do bem, né? Já vai estar um pouco menos na matéria, mas ele vai ter também as suas classificações, né? Se eu não me engano, não sei se é 3 ou 4, a gente vai ver aí só seguir. Isso mesmo. Oi, eu acredito que eles não fazem a demarcação, porque todos vamos ser espíritos puros, né? Então, essa evolução, não pode haver uma demarcação, é para entendimento mesmo, eu concordo com vocês, tá? Que trabalho lindo, né? Lindo demais. Muito didático. Nossa, ele se preocupou com tudo. A gente vai lendo, a gente vai percebendo quanta entrega esse ser humano teve, né? Quanta dedicação se preocupou em definir deu um caminho mesmo, né? Deu um mapa. Isso mesmo. Então, vamos seguir? Agora, a Sueli vai fazer para nós a 98, Sueli. Então, 98. Os espíritos da segunda ordem só têm o desejo do bem, terão também o poder de o fazer? Eles têm esse poder de acordo com o grau da sua perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, entretanto, ainda têm provas a sofrer. Bom, o que eu entendi aqui é assim, nessa ordem tem os sábios, né? Tem os bons, mas todos ainda têm provas a sofrer. Estão assim num grau maior, mas ainda precisam reencarnar, né? E eu queria falar uma coisa aqui. Eu estou lendo aqui e está parecendo muito aquela parábola
tupão semeador, a nossa evolução da terra seca, né, que aos pouquinhos nós vamos aprendendo, né, que é como a Cleide falou, estudando, vamos querendo melhorar, e a nossa terra vai melhorando, vai podendo pegar as sementes e espalhar, praticar o bem. Né? Então, eu acho assim, que é bem o espiritismo, é o cristianismo retificado, né? É o que a Cleide falou, o poder que o Kardec tem, aquela coisa de nos fornecer, de pecar, né? E que está muito ligado. Essa parte aqui me fez lembrar muito essa parábola. Tá? Eu acho que é isso que eu tenho que falar, e está tudo muito bem aqui do Kardec. Eu acho que ele é sensacional. Está bem claro, né? Bem objetivo aqui para o nosso entendimento. E isso faz lembrar que a natureza não dá saltos, né, Sueli? Como você falou, né, da parábola do semeador. Então, vai galgando, né? Essa estrada vai evoluindo. Então, mesmo os de segunda ordem, que eles já têm o desejo do bem, e cada um aí vai vir com uma pitada a mais, né, de faculdades, mas ainda vai ter as provas a cumprir, né, ainda como você falou, vão precisar reencarnar, porque não dá salto, não é assim, né, sai da terceira ordem e vai para a segunda, da segunda já vai para a primeira, não, né, se a gente for lembrar até dos reinos minerais e vegetais, né? Não dá um salto, né? Então, olha, são milênios, né? Para você passar de um estágio para o outro. Então, é muito assim gradativo, aos poucos. Olha como Deus é paciente conosco, né? Como Ele é misericordioso conosco. Nessa segunda ordem, vai depender também da reação dele, né? As provas, expiações, elas são feitas também para ver a nossa reação. Então, se reagirmos com coragem, determinação, né? Vamos cada vez evoluindo mais. Mas, normalmente, como a gente reage? Reclamando, xingando, então vamos, muitas vezes, estacionando. Então, é isso que tem que ser bastante atento, né? Para irmos para outra ordem, há muito caminho ainda, né? E essas provas são para ver, é como uma prova mesmo, passar de ano ou não, né? Depende da nossa reação. Verdade. Tudo depende de nós também, né? Isso. Temos as mãos, como a Cleide falou, precisamos segurar essa mão, mas precisamos nos trabalhar também, me esquecendo disso, né? Interessante que ele também, ele até identificou aqui, né, os que são dessa ordem, né, o que tem a perfeição, que possuem a ciência, a sabedoria, a bondade, né, mas assim, a gente já viu que às vezes a pessoa tem a sabedoria e não usa direito essa sabedoria, né, às vezes usa para o mal, não adianta, né, então a gente já viu, tem pessoas que tem dinheiro e não usa para o bem, usa para o mal. Tem pessoas, por exemplo, que são bons, mas fica falando para todo mundo que é bom, também não adianta. Então, é tudo, tem que ter, tudo que você faz tem que ter a virtude, as virtudes que a gente já aprendeu no livro que a gente estuda sobre o Evangelho sobre o Espiritismo, né? Lá ele mostra todas as virtudes. Então, eu acho que aqui casa muito as virtudes que a gente estuda no Evangelho, né? Porque não adianta você saber a ciência se você não põe virtude. Não adianta você ter sabedoria se não tem virtude. Não adianta você ter a bondade se não tem a virtude. Então, eu acredito que isso aqui também eu acho que entre as virtudes que a gente tem que ter, né? Porque senão não é completo. Não adianta, né? Então, é aí que a gente fica patinando, né?
nesse segundo. Aqui eu acrescentaria as provas, né? Aqui, essa segunda ordem, acho que é o mundo que nós estamos, né? Que nós estamos aqui. E cada um com a sua inteligência, com a sua virtude, com a sua bondade, né? Cada um tem o teu. Esse é um ponto. O contraponto aqui, eu acho que é as provas, né? As provas, que ele deixa bem claro, né? Todos com as suas virtudes e as suas provas. Então, como a Cleide falou, você recebe um talento, o que você fez com ele, né? Então, eu a prova e a contraprova. Ponto e contraponto. Que sigamos a cartilha de Jesus, o Evangelho, né? E fazer como a Sueli falou, né? E assim, o livre-arbítrio, né? Olha o que a gente faz dele. Pois é, como a Sueli falou, nosso solo vai ser fértil ou não? Vai cair em pedra ou não, sim, né? Isso mesmo. Suzeli, faz a 99 para nós. Sim. 99. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasiões de praticá-los. Ainda, espíritos levianos e estouvados, mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia e na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, dos quais se riem. Então, os espíritos da terceira ordem, que habitam, né, também nos mundos inferiores e também habitam no nosso mundo, é o que eu entendi, né? Porque aqui também prevalece muita maldade, né? Então, são espíritos que também têm suas subdivisões, como o Gerson falou, né? Então, tem espíritos que sentem aquele prazer em praticar realmente o mal e praticam, né? E dão risada e se satisfazem. Existem aqueles que não querem fazer nem bem nem mal, mas não faz nenhuma coisa nem outra. Existem os zombeteiros, né? Aqueles que não são tão maus, né? Não vão praticar tanta maldade, mas acabam praticando, porque acabam influenciando contrariedades, né? no ser humano, e com isso eles têm prazer, eles dão risada, né? do mal do outro. Então, também há muitas subdivisões nessa terceira ordem, né? Dos espíritos mais inferiores, que eu acredito que habitam aqui e também em mundos inferiores, né? Existem aquelas pessoas, por exemplo, geralmente muitos adolescentes, que não fazem o mal para o outro, né? Acabam fazendo inconscientemente, mas acabam fazendo um mal muito grande a si mesmo, né? Na bebida, na droga, num monte de coisas. Então, não fica estacionado a evolução naquele momento. Então, não são pessoas totalmente más, mas pela própria idade e tal, acabam estacionando sua evolução, né? Depois talvez recupere ou não, depende de como vão agir, né? É o que eu entendi. Bem lembrado, Suzeli, porque por vezes não é praticar o mal exatamente por fazer o mal, mas ainda tem aquele desejo, né? Lá no fundo, que esses imperfeitos a gente considera nós aqui na Terra, quando a gente vê as subdivisões aí. Por exemplo, às vezes, quando a gente, eu não vou dizer a gente, né, mas em algum momento do nosso grau aí evolutivo, em algum momento a gente pode ter pensado assim, quando um desafeto se dá mal, e a gente usa o termo, bem feito, né? Significa que ainda tem aquela coisinha ali, né, do mal. Então, é isso que a gente vai se trabalhando. E se a gente, por exemplo, fazer um retrocesso aí, né,
da nossa trajetória, quantos aí a gente já não foi depurando, né? Já foi eliminando alguns vícios, alguns defeitos aí. Mas é assim mesmo, e concordo com tudo isso que você falou, Suzeli. Eu acho que pegando um ponto aí que você falou também, Meire, que é quanto temos que evoluir, um ponto que me chamou a atenção aqui é os que não fazem nem o bem nem o mal, os isentões. E se a gente pegar dois ensinamentos que a gente vê no Evangelho, que é o sem caridade não há salvação e amar o próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, só não fazer o mal, só não desejar o mal não é o suficiente, né? Então, aqui ele deixa bem claro, Deus que não fazem nem o bem, nem o mal, que estão na terceira ordem. Então, assim, acho que a linha é muito tênue, né? Na questão anterior eu falei que acho que todos nós estamos na segunda ordem, mas olha só como é tênue essa linha, né? Entre a segunda e a terceira ordem. É bem gradativo. Haja estudo. Né? Haja estudo. Isso mesmo. Às vezes são passagens que não fica visível, né? Essa divisão vai de uma ordem para outra. É bem gradativo, né? Vai passando assim como nuances. É difícil mesmo, né? Aí a gente tem que fazer sempre aqueles ensinamentos de Santo Agostinho, né? Rever tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente pensa, né? O que eu deixei de fazer, né? O que eu fiz, o que eu podia mudar, né? Porque às vezes a gente fala, não fiz nada de mal, mas eu deixei de fazer o bem, né? O que eu poderia ter feito melhor, né? Será que isso que eu fiz eu poderia ter feito melhor? Né? Essa é a pergunta. A questão aqui que ele fala não é só... Ele não está falando só das pessoas malvadas, maléficas, né? São vários tipos de maldades, né? E até a Suzy falou aí dos adolescentes, eu incluo até os bullying, né? Eles vão na onda, tá na moda, né? Vamos zoar, vamos tirar um barato, é engraçado, né? Mas é maldade. Eles não percebem, mas né? Então, um dia mais tarde, eles vão se arrepender disso, né? Vai ser cobrado isso. Então, há muitas coisas que a gente, às vezes, não revê o que a gente faz. Se a gente fizesse o que Santo Agostinho fala, né? À noite, antes de dormir, rever o que a gente pensou, o que a gente avaliou, o que a gente deixou de fazer, o que a gente julgou, né? Se a gente fizesse isso, talvez a gente fizesse menos mal, entre aspas, né? Porque às vezes a gente acha que não fez mal, né? Mas quando a gente está mais calma, a gente para pensar e fala, amor, será que isso eu não poderia ter feito de um pouco diferente? Na medida do meu possível, né? Do meu possível, porque nós somos falhos. A gente está aqui num trabalho de formiguinha, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Então, hoje eu poderia ser um pouquinho menos jogadora, um pouquinho menos detalhista, um pouquinho menos, né? Assim. Como a Meire mesmo, a Meire tem uma prática muito linda que eu ainda não consegui fazer, mas ela tem uma prática do diário, que eu acho maravilhoso. Eu ainda não me disciplinei, mas essa prática do diário também é maravilhoso, porque ela coloca lá o que ela fez, o que ela poderia ter feito melhor, o que ela vai fazer melhor da próxima vez. Isso também já é uma prática para exercer, ser melhor, né? Isso mesmo, Cleide, me ajuda bastante, bastante. E é um processo, mas isso eu digo com toda certeza e propriedade. Para mim, quando eu conheci a fazer esse diário, nossa, como é bom. Eu mesma vou me policiando, me dando as chapuletadinhas. Meire, você errou de novo! É muito bom, é muito bom. É um degrau, né? É um degrau, Gente, como temos aí mais alguns minutinhos,
antes de nós encerrarmos, a gente já sabe que essa parte, segunda parte do Livro dos Espíritos, se desdobra bastante no Livro dos Médiuns. Eu trouxe só um pedacinho para a gente fechar tudo isso que a gente viu hoje, das questões, que vai servir para a gente na próxima semana, nas demais. Que está no Livro dos Médiuns, está na primeira parte, capítulo 1, é o item, o item 2. O item 2 é um item até grande, mas só vou ler um pedacinho que vem bem ao encontro que nós estudamos hoje. Que diz assim, que as almas não chegam ao grau supremo senão pelos esforços que fazem por se melhorarem. E depois de uma série de provas que se prestam à sua depuração, que os anjos são as almas que alcançaram o último degrau, o qual todos podem atingir com a boa vontade. E que os anjos são os mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução dos seus desígnios em todo o universo, e que são felizes com suas missões. E aí, tem uma parte que ele fala aqui, enfim, que os demônios não são senão as almas dos maus, ainda não depurados, mas que podem chegar a ser como as outras. Então, acho que resume bem tudo isso que a gente estudou. Que todos nós chegaremos lá um dia. Até aquele que às vezes a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa com toda aquela maldade, vai chegar a ser anjo? Vai. Um dia vai. Assim como todos nós. Então, podemos encerrar por hoje? Então, assim, agradecidos ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga que nos auxiliaram nesse estudo de hoje, nós exercemos a nossa gratidão a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a toda a espiritualidade amiga. E assim, que tenhamos mais uma semana linda, abençoada na seara do nosso Mestre Jesus. E com fé em Deus, estaremos aqui na próxima semana para dar continuidade aos nossos estudos. E que todos tenhamos um lindo dia, com a bênção de Deus, com as luzes de Jesus em nosso lar. Gratidão. Gente, gratidão por hoje.